Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio da semana sobre NBA. Um dia mais tarde do que de costume, é verdade, porque nessa quarta-feira a gente teve a notícia importante do adversário do Philadelphia Eagles no jogo da NFL no Brasil. Vai ser o Green Bay Packers, então eu publiquei um episódio extra que, se você é fã de futebol americano ou se interessa, vale a pena escutar tudo que a gente sabe por enquanto, eu e o Felipe Lawrence, o quarterback, questão de ingressos e tudo mais, vai lá e escuta. Então adiei por um dia o episódio sobre NBA, e no programa de hoje, um programa solo não, eu e você, ouvinte ou espectador no YouTube, tô fazendo um coraçãozinho pra você aqui no YouTube. Eu vou eleger as minhas 3 seleções All-NBA. Né? A NBA elege o primeiro time, né? A seleção ideal da temporada, o segundo time e o terceiro time. Os jornalistas votam. Não tenho voto, espero um dia, não descarto um dia eu ter esse voto, mas seria aqui os meus 3 times. Lembrando que a NBA ela acabou com as posições, né, no All-NBA, que é a seleção da temporada. Então, teoricamente, você poderia votar em Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Joel Embiid, Rudy Gobert, Domantas Sabonis. Você poderia botar 5 pivôs. Ou então Stephen Curry, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, enfim, só armadores. Né? Não tem mais a obrigação de ser um time, né? 2 guardas, 2 alas e um pivô. Eu escolhi colocar dessa forma. Os meus 3 times tem algumas... eu tive alguma flexibilidade ali, mas em geral eu tenho 2 guards, 2 forwards, né, o small forward ou power forward, e um big, né, ou um cara que também é big e power forward, né, porque primeiro que eu achei um erro em NBA ter acabado com isso, porque isso aconteceu porque no ano passado você teve Jokic e Embiid como os 2 melhores jogadores da temporada. Antes disso teve uma disputa entre Jokic e Embiid ali pelo MVP, e só um deles entrava no primeiro time, o outro tinha que ser segundo ao time ao NBA. Então, basicamente a regra mudou por causa disso, mas você joga fora, sei lá, 60 anos de história da NBA, que é um pivô só que entrava. Não tem precedente para 2 pivôs entrarem por causa de 3 anos que Jokic e Embiid disputaram. O Embiid nem bateu o número de jogos esse ano, ele não vai entrar porque ele não tem nem perto dos 65 jogos. Então eu acho um erro, eu acho que precisa ser um time de basquete que faça sentido em quadro. Então foi isso que eu optei fazer na minha lista. Antes de revelar o do primeiro até o terceiro time, não deixe de se inscrever, segue no Spotify, no aplicativo de podcast que você está. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, liga a notificação, deixa like, comentário. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas lá na avaliação, ajuda bastante o programa. Dado os recados, vamos começar pelo primeiro time, começando por Luka Doncic, guarde do Dallas Mavericks, armador do Dallas Mavericks, apesar de ser bem maior do que um armador normalmente é, 2 metros e 1, 104 quilos. Uma temporada simplesmente absurda do Doncic, né? 33,9 pontos por jogo, 9,8 assistências, 9,2 rebotes, né? De novo, é um absurdo o que ele fez, e o time dos Mavericks melhorou muito na reta final da temporada, né? Nesse último mês e meio. Está na 5ª colocação, já garantiu que vai enfrentar o Los Angeles Clippers na primeira rodada dos playoffs, pela 3ª vez em 5 anos. A dúvida aqui é se o Doncic é o MVP. E tem uma disputa, Doncic e Jokic. Não defini ainda. Não sei quem vai ser meu voto ainda. Acho que tá aberto. Mas aqui para All-NBA, o Doncic é uma das maiores garantias como primeiro time, o que ele tá jogando, e jogando um pouco mais sem a bola, né? Eu tô sentindo ele pela primeira vez confortável por conta do Kyrie, né? Acho que eles se encaixaram muito bem
nessa temporada, né? A gente lembra que os melhores dias do Kyrie Irving foram com o LeBron no Cleveland Cavaliers, justamente como o Robin de um Batman, né? Porque era o LeBron e agora é o Doncic, então você vê o Doncic um pouquinho mais fora da bola, e os números dele obviamente não sofreram, né? 33, basicamente, se você arredonda, né? 34 pontos, quase 10 rebotes e 10 assistências, né? Tipo, tá voltando 0,8 rebotes por jogo e 0,2 assistências para um triplo-duplo. Não vai chegar lá porque a maioria dos times faltam 2 jogos, alguns faltam 3 jogos, né? Então não vai mudar muito os números dele. Uma temporada fantástica. E assim, Dallas Mavericks venceu 50 jogos, né? A gente fez esse levantamento num podcast aqui recente, né? 50 jogos é um número que você pode ser considerado pro prêmio, tá? Você não tem uma regra, né? Mas a gente já viu gente vencer menos jogos e ser eleito MVP. Eu acho que o Luka tá nessa disputa, primeiro time NBA, então é bem simples. Meu outro guard é o Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. O Thunder, nesse momento da gravação, tô gravando quinta-feira à noite, o Thunder tá na terceira colocação, não vai sair, o pior possível vai ser isso, né? Porque eles não podem mais ser ultrapassados pelo quarto colocado Clippers. Shai fez um ano fantástico nos dois lados da quadra, 30,4 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 6,2 assistências, 2,1 roubos de bola, né? Que é a maior marca da NBA. Não necessariamente roubos de bola significa que ele é um grande defensor, mas no caso... Também, grande defensor talvez seja forte, né? Mas ele é um cara que evolui muito nesse lado da quadra e é o melhor jogador num time que ainda briga para ter a melhor campanha no Oeste, e a forma como ele chega na cesta, eu acho que os jogadores da altura dele ou mais baixos, eu não sei se tem um jogador que chega na cesta melhor do que o Shai. Arremessa muitos lances livres, são quantos lances livres? 8,7 por jogo, que é o mais legal de se assistir, o jogador tendo muito lance livre? Não. Mas é extremamente eficiente. Numa situação de final de jogo, por exemplo, você conseguir lances livres e não só no final do jogo, né, mas carregar o time adversário de faltas é muito importante. Então, Shai, temporada absurda. Hoje ele seria o meu terceiro colocado para MVP. E eu teria Doncic e Jokic, não sei em qual ordem ainda, número 1 e número 2, então logo o Shai tem a segunda posição de guarda. O próximo jogador eu acho que é o que você pode fazer o mínimo argumento que dá para mudar no primeiro time ao NBA. Para mim são esses 5, não mudo e discordo de quem não tem esses 5, mas se tivesse que discutir alguém, seria ele, que é o Jason Tatum, ala do Boston Celtics, 27 pontos por jogo, 8,2 rebotes, 4,9 assistências, mais um grande ano dos dois lados da quadra. Assumiu uma liderança muito maior, que se você voltar a escutar o podcast Cara dos Esportes da época da troca do Marcus Smart, eu falava sobre como não era importante ter a saída do Smart, obrigaria o Tatum e o Jaylen Brown a assumirem a liderança não só técnica do time, né, mas a liderança de verdade da equipe. E foi isso que aconteceu. 62 vitórias nesse momento é um número muito absurdo. Estatísticas do Celtics são algumas das melhores da história. Não é o único jogador do Boston Celtics na minha seleção NBA. E acho que um time que vem de 62 jogos, eu acho que seria loucura não ter o Tatum no primeiro time. E ele tem um desempenho para isso. Como eu falei, 27 pontos, 8,2 rebotes. E assim, ele é um cara que tem muito jogo que ele não termina, né? Os Celtics vencem muitos jogos de lavada. Então, os números dele, se fosse um time pior, poderiam ser até melhores. Mas para mim o Tatum é primeiro time All-NBA sem muita discussão. Na posição 4, eu tenho o Giannis Antetokounmpo. O ano do Milwaukee Bucks foi o pior possível. Ainda assim, eles estão na segunda colocação da Conferência Leste por causa do Giannis, né? O Giannis fez um ano absurdo. 30,4 pontos por jogo, 11,5 rebotes, 6,5 assistências e arremessando 65%
dos lances livres, né, que não é ideal, mas está mais ou menos na média da carreira dele. 64% em arremessos de 2 pontos, né, ele perto da cesta é completamente imparável. É um time que muitos problemas, e teve muitos problemas ao longo da temporada, e chega no final da temporada regular ainda com muitos problemas, mas o Giannis carregou esse time por boa parte do ano, né? Porque o Damian Lillard não tá tendo um grande ano, o Chris Middleton idem, e teve a transição do Adrian Griffin pro Doc Rivers e toda a polêmica que a gente já falou aqui 1000 vezes no podcast. Mas se esse time tem aí, vai chegar a 50 vitórias provavelmente na temporada e ter a segunda colocação no leste, é por causa do Giannis. Posição 5, o último jogador do primeiro time, não tem o que falar, Nikola Jokic, Denver Nuggets. Os Nuggets estão brigando ali pelo topo da Conferência Oeste. Nesse momento eles estão com a primeira colocação. Eles vão jogar mais 2 jogos, né? O Timberwolves também. Mas o Jokic, ele é um cara que o impacto dele vai além dos números base, né? Tem 26,6 pontos por jogo, 12,4 rebotes, 9 assistências. Mas você que assistiu algum jogo do Denver Nuggets nos últimos 4 anos, sabe que o impacto dele é além disso, né? Ele é o ponto que conecta a equipe, ele é o melhor passador da NBA, ele é o cara que tem a melhor visão de jogo na NBA, ele eleva muito KCP, Michael Porter Jr., né? Aaron Gordon, Jamal Murray. Ele é um jogador fantástico, os números avançados dele são absurdos, e eu acho que é uma discussão grande pro MVP entre ele e o Luka. Como eu falei, não defini ainda, mas o Jokic é o melhor jogador de basquete do mundo. Não, assim, ele pode não ter sido o melhor dessa temporada, se você acha que o Doncic merece o MVP, mas ele, no geral, é o melhor jogador do mundo, e o que ele faz já há 4 anos é um negócio de outro mundo, o Jokic. É um cara que acho que muita gente não quer ouvir isso. A gente tem que começar a pensar nele entre os maiores da história, né? Porque se ele vence o MVP nessa temporada, são 3 MVPs em 4 anos. Se ele vence o título, que ele é favorito, o Denver Nuggets é o favorito, você pega aí 3 MVPs em 4 anos, 2 títulos em 4 anos, é uma das melhores sequências de 4 anos da história da NBA, né? Junto lá com Larry Bird, quando teve os 3 MVPs, e teve o Celtics de 86, Magic Johnson, claro que o Michael Jordan, que ele fez, né, 3 títulos, depois mais 3 títulos, é inigualável, né? Até numa era que era mais diluída de talento, como eu já falei aqui no podcast, mas assim, uma das melhores sequências, e você tem que começar a falar do Jokic como dos 15 melhores jogadores da história. E é um cara que tem 29 anos ainda. 29 anos ainda. Completou em fevereiro agora. Então, é um cara que pode subir ainda mais, né? Então, o Jokic é o cara que completa o meu primeiro time. Segundo time, eu tenho, para começar, o Jalen Brunson, armador do New York Knicks. Ele é um jogador espetacular. Eu e todo mundo, nós todos erramos quando falamos sobre o contrato que os Knicks ofereceram a ele ter sido um absurdo, né? Quando ele saiu do Dallas Mavericks. Deixa eu até relembrar aqui o valor. Jalen Brunson Contract. 4 anos, 104 milhões de dólares. Engraçado que a gente achava muito caro na época. Hoje é uma das maiores barganhas na NBA, né? Porque eu gostava muito dele na época do draft, né? Porque eu acompanho um pouco o basquete universitário e ele foi espetacular. Só que ele tem 1,85m. Aqui 6'2", 1,38m, ele não tem isso. Tem 1,85m, 83 por aí. E aí as pessoas no draft ficam com medo e tal. Ele acaba selecionado na segunda rodada. E ele vai se adaptando muito bem ao lado do Luka, vai crescendo. E ele parecia um dos caras ideais para jogar ao lado do Luka, né? Mas o Knicks aposta nele como o cara, né? Não só um coadjuvante. E ele deu um salto no primeiro ano com os Knicks, 24 pontos por jogo, 16 no último ano com o Dallas Mavericks e 28,4 pontos por jogo nessa temporada.
eu não sei se ele teria esse salto dentro dele com o Dallas Mavericks, porque eu não acho que ele teria 21 arremessos por jogo como ele teve nessa temporada. Aliás, eu sei que ele não teria. Então ele meio que precisou ir para os Knicks, um time que ele era o cara no backcourt, para ter esse crescimento. Ele deu um salto no primeiro ano, deu mais um salto esse ano, né? E quando você acha que ele chega no teto dele, que foi a temporada passada, ele dá mais um salto, né? Ele tem 27 anos, esse ano ele teve 28,4 pontos por jogo, 6,7 assistências, 3,6 rebotes, arremessando 39,9% de 3, um dos maiores lutadores mais eficientes da liga na posição de guarde, o líder desse time, o jogador dos Knicks mais popular desde o Carmelo Anthony, e acho que já há um argumento para dizer, botar ali Carmelo Anthony de um lado, Jalen Brunson do outro, quem que é o jogador dos Knicks mais popular depois do Pat Ewing, né? Então, temporada fantástica do Jalen Brunson, mais uma, e por isso que ele vai pro meu segundo time. Meu outro guard é outro que deu um grande salto esse ano, é o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. 26,3 pontos por jogo, 5,5 rebotes, 5,2 assistências, e ele é uma super estrela. E ele é o tipo de cara que pode ser a face da NBA, uma das faces da NBA, né? Porque eu acho que a gente tá numa fase aí que vai ser difícil, né? E depois tem o Wembanyama. 22 anos e ele é o melhor jogador no time tão competitivo como o Minnesota Timberwolves. Não só competitivo, né? Tá ali na briga pelo topo da Conferência Oeste. É um cara que, quando ele liga a chavinha como defensor, ele é um dos caras que melhor defende no perímetro. Um tanque chegando na cesta, um dos melhores atletas na NBA, autor da enterrada do ano no John Collins, no jogo contra o Utah Jazz, e é um cara que se porta como super estrela, né? Acho que você coloca alguém que não assiste basquete para ver um jogo do Minnesota Timberwolves, eu acho que é muito rápido ela identificar o Anthony Edwards como uma estrela, né? E muita coisa você não tem como quantificar, e essas coisas que não tem como quantificar, o Anthony Edwards tem também, né? Além de todo o atleticismo, do arremesso, do repertório para chegar na cesta e tal, e enfim, é um grande ano do Anthony Edwards, e é um cara que eu acho que tá meio que essa versão dele, segundo o time All-NBA, é meio que a pior versão que a gente vai ver do Anthony Edwards seguindo em frente, né? Porque com 22 anos ele ainda tem muito para crescer, né? A maioria das estrelas da NBA não chegaram no auge até os 27 anos, 28 anos. Né? Então pensa quanto mais o Anthony Edwards pode crescer daqui para frente, é realmente o céu é o limite para ele. O outro jogador aqui, terceiro jogador no segundo time All-NBA, Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers, ele que mais uma vez a gente tá chegando nos playoffs e tá falando sobre como é que vai estar a situação do Kawhi e tal. Ele desfalcou a equipe nos últimos 6 jogos, mas tem 68 jogos na temporada que eu nunca apostaria que ele teria. 23,7 pontos por jogo, 6,1 rebotes, 3,6 assistências. Em determinados momentos lembrou aquele Kawhi Leonard do Toronto Raptors. Não vou dizer o do San Antonio Spurs, porque ele era muito jovem ainda, não passou pelas lesões, né? Tem uma diferença do Kawhi dos Spurs e do Kawhi do Toronto Raptors, mas um cara que é o principal jogador do Clippers, que em momentos-chave do jogo ele marca o principal ala do adversário, consegue criar o próprio arremesso como poucos, arremessou 41,7% de 3 essa temporada. É até maluco se você pensar que na época do draft ele caiu porque tinha questões sobre o arremesso dele, né? Mas o Kawhi, ele... Se o Clippers tivesse conseguido manter aquela sequência boa, não aquela sequência absurda, né? Mas brigar pelo topo do Oeste, acho que ele poderia brigar pelo primeiro time NBA e quem sabe até o MVP, né? Mas o time todo foi no piloto automático depois do All-Star Break, né? Então custa um pouco a equipe. Na posição 4 eu tenho Kevin Durant do Phoenix Suns, 27,2 pontos por jogo, 5,1 assistências, 6,7 rebotes,
eficiência absurda, 41% da linha de 3, 56% de arremesso de 2, 85% de lance livre, uma temporada estupidamente efetiva, como é o que a gente tá acostumado a ver do Kevin Durant, um cara que 35 anos e continua sendo um 2, se não o melhor pontuador da NBA. Ele precisou carregar um peso muito grande esse ano, né? Tem quantos jogos esse ano, o Kevin Durant? 73 jogos, né? Que você não gostaria de ver porque o Phoenix Suns tem problemas. Mas ele carregou e fez isso muito bem. Então ele é meu outro forward. E de pivô, um cara que tem jogado como pivô, ele é de origem ala pivô, mas ele é um pivô agora, é o Anthony Davis. Na disputa pelo prêmio de defensor do ano, você tem Gobert e Wembanyama 1 e 2, depende de como você vê. E pra mim o Anthony Davis é o terceiro, né? Pra mim foi o terceiro melhor defensor da temporada. Você olha os números dele, o que ele faz, a defesa toda dos Lakers gira em torno dele e tem 24,5 pontos por jogo e 12,6 rebotes, né? O Anthony Davis é realmente um cara muito dominante ali no garrafão, jogando 74 jogos, né? Outro cara ali que, se você me perguntasse, Gabriel, quantos jogos o Anthony Davis vai jogar na temporada 2023-24? Eu chutaria uns 60. Ele tá com 74, o que torna mais chocante ainda os Lakers estarem na 9ª colocação, né? Porque ele jogou a temporada toda, LeBron idem, e ainda assim eles têm 45 vitórias e é um time que ficou abaixo. Tá jogando um pouco melhor nesse último mês, mas ficou abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim o Anthony Davis merece o segundo time. Vamos passar pro terceiro time, tem menções honrosas também. O terceiro time foi bem difícil, começando pelo armador, eu vou de Stephen Curry, armador do Golden State Warriors. Quem sabe ele não é um armador de verdade, né? Mas ele, o rótulo é point guard, 26,4 pontos por jogo, 5,1 assistências, 4,4 rebotes, 40% de 3 arremessando 11,8 vezes por partida, que é estúpido, né? É muita tentativa e você manter acima de 40% com tantas tentativas é estúpido mesmo. É o que o Curry faz. Ano passado foram 42% em 11,4 tentativas, 2021 42% em 12,7 tentativas. Insano. E assim, o Golden State Warriors é uma decepção esse ano. A equipe está na 10ª colocação. Ainda pode sonhar com a 9ª colocação, mas provavelmente vai ficar na 10ª. E o motivo para esse time ter vencido 44 jogos e estar no play-in é o Curry. Todos os problemas com o Draymond, com o Wiggins, lesão longa do Chris Paul, temporada péssima do Klay Thompson, apesar dele estar melhorando aí, dando alguns sinais de vida. Mas o Curry ainda é um dos 10 melhores jogadores da NBA. E é o motivo. Se você tira o Curry desse time, você tem provavelmente um 2, se não o pior time. Não, o pior time da NBA é difícil, né? Porque existe o Detroit Pistons, o Washington Wizards, mas não seria muito longe disso não, né? Então o Curry, acho que em termos de desempenho esse ano, não acho que ele teve anos melhores que o Jalen Brunson e com o Anthony Edwards, mas terceiro time ele acaba entrando. Outro guard, Devin Booker. Toda vez que eu faço algum exercício tipo seleção dos Estados Unidos para as Olimpíadas, né? O melhor time dos jogadores dos Estados Unidos contra o time dos jogadores estrangeiros e tal. O pessoal gosta muito do TikTok, né? Mas o pessoal odeia quando eu coloco o Devin Booker, né? Mas é ele ou o Anthony Edwards, o melhor shooting guard. O Anthony Edwards tem uma temporada melhor do que ele, mas acho que no geral você ainda pode dizer que o Devin Booker é um jogador melhor, né? Ele tem que carregar, junto com o Kevin Durant, um fardo muito pesado no Phoenix Suns, mas está fazendo 27,2 pontos por jogo, 7 assistências, sendo basicamente o armador da equipe, 4,5 rebotes. É uma construção de elenco que eu não gosto, mas o Devin Booker tem feito o possível e o impossível ao lado do Kevin Durant para manter esse time na disputa pelos playoffs. Então, Devin Booker. O próximo jogador é um dos que eu fiquei bastante em dúvida. Eu acho que ele tem argumento para até mais para cima, ou quem sabe fora do time All-NBA, que é o Jaylen Brown.
Jaylen Brown do Boston Celtics, 23,1 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 3,6 assistências, mas 33 minutos só por jogo, né? Porque é a mesma coisa que eu falei sobre o Tatum. Muito jogo, o Celtics já tá na frente por muito e ele acaba descansando. O Jaylen Brown descansa o Jason Tatum, então por isso que os números dele poderiam ser ainda maiores, né? Vamos ver aqui por 36, que é você pega todos os jogadores e a média deles a cada 36 minutos, os números dele melhoram, né? 24,8 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, dois lados da quadra. Eu acho que ele tá fazendo uma temporada defensivamente bem melhor do que a última. E outro, aquilo que eu falei do Tatum, né? Assumindo um papel de liderança técnica e moral nesse time maior com a saída do Marcus Smart. Então, Jaylen Brown, terceiro time All-NBA. E também você tem um time no Celtics que tem 62 vitórias, ter só um representante seria complicado. Power forward, né, na posição 4, aqui eu tenho um LeBron. Mesmo nesse estágio da carreira, 39 anos, ele ainda é um dos 15 melhores jogadores da NBA, na minha opinião. 25,5 pontos por jogo, 6,4 rebotes, 7,2 rebotes, desculpa, 8,2 assistências, 41% de 3, é o melhor aproveitamento de 3 dele na carreira. Tá chegando menos na linha de lance livre, 5,6, que eu acho que é um sinal claro que fisicamente ele não tá atacando tanto quanto a gente já viu o LeBron fazer, mas ele ainda é um dos 15 melhores jogadores da NBA, um dos melhores jogadores ofensivamente. E você vê determinados momentos que ele vê que a hora que ele tem que se esforçar na defesa, ele ainda é capaz de ser um excelente defensor e o maior QI da história do basquete, provavelmente, né? Então, é por isso que a gente vai respeitar muito os Lakers nos playoffs, né? Porque eu consigo ver eles perdendo no play-in, eu acho que é possível, mas dependendo do matchup, por exemplo, eles teriam que fugir do Denver Nuggets, que o Denver Nuggets eu acho impossível. Mas se eles conseguem ultrapassar o Sacramento Kings, vencem o Phoenix Suns no play-in, eles vão pegar, por exemplo, o Minnesota Timberwolves. Ou até se o Minnesota Timberwolves tivesse seed número 1 e eles enfrentarem o Golden State Warriors no play-in pela 8ª seed. Eu acho que seria um matchup bem ruim pro Timberwolves, né? Não acho que o torcedor do Wolves ficaria satisfeito, né? Mas é porque você tem esse respeito pelo LeBron, né? Ele tá jogando num nível altíssimo. E o meu pivô aqui, eu fiquei bastante em dúvida, confesso. Eu acabei indo com o Sabonis. Sabonis que tem 19,4 pontos por jogo, 13,8 assistências, 3,8 rebotes, 8,2 assistências. E importante, jogou 79 partidas esse ano. Né? Ele não jogou todas. Eu ia falar que ele não jogou uma, jogou todas as partidas do Sacramento Kings esse ano. E, cara, isso é importante. Você, um cara que tá todo jogo em quadra, no futebol americano, tem o Bill Belichick, que é o ex-treinador do New England Patriots, o maior treinador da história, e ele falava muito sobre disponibilidade ser uma habilidade. E o Sabonis tem essa habilidade. Então, eu sei, ele tem problemas defensivos ainda, é um cara que entra muito pressionado nos playoffs pelo desempenho dele na última temporada, na pós-temporada, mas na temporada regular, pra mim, ele foi o terceiro melhor pivô. A disputa dele, principalmente com o Rudy Gobert, que, ao que tudo indica, vai ser eleito defensor do ano, mas eu acabei dando vantagem pro Sabonis e o Gobert fica uma primeira menção honrosa aqui. Um cara que a gente tem que falar bastante aqui nas menções honrosas, que acho que muita gente pode estar achando estranho, é o Tyrese Haliburton. O Tyrese Haliburton acabou de fora. Fiquei em dúvida entre ele, o Curry e até um pouco o Devin Booker. Só que o problema do Haliburton é que depois do All-Star Break, ele jogou muito mal. E ele jogou machucado. Em toda a história, ele lidou com uma lesão no posterior da coxa. Ele precisava chegar aos 65 jogos para ser elegível ao Supermax, né? Que você, basicamente, se ele for ao NBA,
ele pode chegar a um outro nível salarial que dá uns 40 milhões de dólares a mais na duração do contrato, que é coisa pra cacete. Ele jogou no sacrifício, só que jogou mal, né? Ele, depois do All-Star Break, ele tem 17,5 pontos por jogo, 9,4 assistências, arremessando 30% de 3 e 44% de 2, em geral, né? Todos os arremessos. Então, é um desempenho muito ruim. E o Indiana Pacers sentiu bastante essa queda do Haliburton. Eles estão conseguindo segurar ali na seed 6. Estão na briga ali com o Philadelphia 76ers. Mas eu acho que o Haliburton acabou... Se na primeira metade da temporada, antes do All-Star Break, ele estava se desenhando ali para brigar por primeiro time ou ser segundo time, né? Mas essa reta final dele foi muito ruim. Então, era ele ou Curry aqui na minha disputa, e eu acabei optando pelo Curry. Outras menções honrosas: Donovan Mitchell, 26,5 pontos por jogo, mas não vai chegar ao mínimo, então não pode entrar, né? 54 partidas nesse momento. E outro cara que eu queria citar é o Paul George, que fez um ano muito bom. Outro cara que surpreendeu o número de jogos, 73 partidas esse ano, nunca imaginar que ele ia chegar nesse número. Defensivamente muito bem também, arremessando 41% de 3 pontos, grande ano do Paul George também. E o Zion também, que eu falei sobre no último podcast, e eu acho que ele tá tendo um ano melhor do que os números dele dizem, principalmente pós All-Star Break e pós play-in, né, que ele meio que foi humilhado no play-in no jogo contra os Lakers e cresceu muito o desempenho. Defensivamente é outro jogador. Rudy Gobert já falei. Tyrese Maxey, é difícil você... O Maxey jogou muito bem esse ano, né? Mas o desempenho do Sixers sem o Embiid, né? Acaba jogando contra ele. E mais alguém aqui? Ben Adebayo. Ben Adebayo é outro cara que eu cheguei a pensar pra pivô. Mas esses são os meus 3 times All-NBA. Muito obrigado a você que escutou. Deixe 5 estrelas no Spotify. Segue o podcast, seja qual for o aplicativo que você está. Se inscreve no canal se estiver no YouTube. Deixa like, comentário, aquela coisa toda. O podcast de NBA volta na terça-feira, madrugada de segunda para terça. Então até lá. Tchau.